Primeiramente, agradeço a presença de todos vocês para a nossa webinar Digitalização da Manutenção no Setor de Serviço. Me chamo Rafael, sou executivo de contas da Fractal, ou executivo gerente de vendas, né? Estamos aqui para falar um pouquinho dos desafios, né, do processo de digitalização da manutenção. Também conheço muito o setor de serviço, fui prestador de serviço por muitos anos, né? Até conhecer e implementar a Fractal em muitos contratos e em algumas multinacionais. E vim para a Fractal e estou aqui até então, né? Muito feliz. Agradeço desde já nosso amigo Jefferson, que eu tive o prazer de trabalhar e é um companheiro aí também de vida também, né? Troca de case, experiências, etc. Ele vai ser o nosso mentor hoje aqui, trazer um pouquinho dos tópicos, né, que a gente vai abordar, né? E trazer um pouquinho do case que ele tem pessoal, né, junto à digitalização, junto à manutenção. Após a apresentação do Jefferson, teremos uma apresentação breve, né? Sei que muitos conhecem a Fractal já, mas para os que não conhecem ainda, vamos dar um overview rápido na nossa solução, né? E, e tirar as dúvidas ao final. Deixaremos as dúvidas para o final. Quem já conhece como se faz uma pergunta privada, vamos assim dizer, é só procurar pelo balãozinho QIA, né? Que ao final da nossa apresentação a gente pergunta. Mas claro, se perguntarem no chat também, eu vou tentando acompanhar e vou fazendo as perguntas ao Jefferson. Jefferson, novamente seja bem-vindo. Por favor, se apresente para todos aí. Boa noite a todos. É uma enorme satisfação aí tá com vocês aí vencendo esse momento, né? Espero que todos aproveitem essa oportunidade aí, agradecer a Fractal pela abertura desse canal aí para a gente poder divulgar um pouco mais sobre a digitalização, sobre a terceirização, né? A técnica sendo representada aqui pela Ana e que abriu essa porta aí para a gente poder divulgar um pouco sobre o nosso dia a dia de trabalho, né? E vamos lá, vamos lá. Espero que seja um bate-papo legal, que eu possa transmitir um pouco aí da experiência vivida para a gente aqui nos contratos, né? Que a gente possa agregar aí para todos e que vocês entendam de uma forma global como funciona essa questão de digitalização, né? Porque quando a gente fala em digitalização, às vezes vem um fantasma na cabeça, a gente gera uma dúvida. As coisas atualmente acontecem muito rápido, né? E às vezes esse webinar é uma oportunidade da gente poder parar, pensar, né? Pô, faz sentido, né? Será que aquilo que aquele cara está falando seria aplicável aqui na minha realidade, né? Será que a forma de trabalho, né? Então, acho que é esse o objetivo principal aqui desse webinar e espero que todos consigam aproveitar o máximo possível aí dessa experiência aí. Se eu errar alguma coisa, desculpe, mas a gente está trabalhando para isso aí. Tranquilo, é ao vivo, meu amigo. Vamos lá, Jefferson. Começando os temas, né, que a gente tem que tratar aqui, e novamente reforço aí que fiquem à vontade para as perguntas, a gente faz as perguntas ao final da nossa apresentação. O que você encontrou e você encontra, né, hoje dos principais problemas e desafios do setor de serviços hoje, Jefferson? Compartilha com a gente aí um pouquinho da sua experiência e o que você encontra aí para trazer sua experiência aqui para nós, por favor, fique à vontade. O setor de serviços é uma coisa que, apesar de muito tempo já ser integrada já no Brasil, né, em outros lugares, mas eu posso te falar que é um desafio diário, né? A gente costuma falar que é um desafio diário, que é um malabarismo, né? A gente tem que se virar, a gente tem que arrumar soluções e propor soluções, né, para os nossos clientes dia a dia para a gente garantir a efetividade e a qualidade daquilo que a gente se propôs a fazer, né? O setor de serviço hoje está crescendo bastante, né? Eu costumo fazer uma analogia do setor de serviços. Hoje, se você mora num condomínio, né, o porteiro é uma empresa terceirizada no setor de serviços. Hoje, se você vai almoçar no restaurante de uma empresa, tem empresa terceirizada que faz essa atividade, né? E o setor de serviços é fundamental para rodar a engrenagem, né, das indústrias, né, da nossa sociedade no global.
e fazer funcionar a cadeia de suprimentos, de logística, né, industrial do nosso Brasilzão aí. E assim, em relação à manutenção, é uma coisa que é uma barreira, né, uma ruptura que a gente está quebrando aí, né, de propor algo novo no mercado, né, porque quando a gente fala de serviço, geralmente a analogia que se tem é da empresinha pequena, que presta um serviço ali, de um funcionário ou outro, né, que deixa o cara lá ofertando um HH e o cara se vira para fazer. Não, a gente está construindo uma solução completa, né? A gente está frisando bastante a questão de ofertar um produto que é satisfatório e que vai agregar valor para aquilo que o cliente deseja, né? Então, assim, quando a gente fala de prestação de serviço, a gente sempre tem que visar atender as demandas e as necessidades do cliente de forma satisfatória e sustentável, né? Porque a gente tem que achar um equilíbrio nessa balança, né? Aquilo que é o desejo, aquilo que a gente vai conseguir entregar, mantendo sempre o custo, a qualidade e o prazo de entrega, né? Então, eu posso te falar que é questão cultural, né? Que a gente tem que quebrar várias barreiras culturais e, assim, uma coisa que a gente fala bastante aqui é que os resultados falam por si só, né? A gente a gente tem que fazer os serviços com qualidade, né? Sempre prisando a satisfação e entregar uma solução que agregue valor. E assim, culturalmente falando, a gente encontra, né, assim, nas empresas de prestação de serviço muito preconceito, né? Um medo, um receio, né? A questão de capacitação de profissionais, né? A questão de orçamento apertado. E eu posso te falar que se a gente conseguir empregar a digitalização, a procedimentação dos processos, né? A cultura de linha, a gente consegue agregar valor e trazer um resultado satisfatório assim para todos. Perfeito, perfeito. Aí, claro que a gente vai abordar um pouquinho mais do tema digitalização, né? Mas aí entra aquele desafio, né? Que é o que o Jefferson comentou agora há pouco, que é o custo. Todos aqui, se forem prestadores de serviço, sabem como que é apertado, né? E aí o processo de digitalização vem para auxiliar nisso, né? Com ganho de produtividade, assertividade, eliminação de reprocessos, né? Quantas vezes um papelzinho vai e volta sem informação, né? E a gente, infelizmente, participa disso, a gente vai começar um pouquinho. Então, a digitalização não apenas vem aqui para fazer uma manutenção com fotos, vídeos, mas ganho de produtividade, assertividade, é, ter todos os custos previstos, todos os custos realizados de forma rápida, de forma em tempo real, né? E a tomada de decisão sempre vai ser mais rápida dessa forma, né? Quando a gente tem um processo manual, até a tomada de decisão acontecer, talvez já seja tarde, né? E uma digitalização, todos sabem, né? Gatilhos automáticos para manutenções preventivas, corretivas, enfim, o intuito é melhorar esse serviço, né? Melhorar o serviço que a gente está fazendo. Sabemos o quanto as empresas pressionam os custos, né? E respinga para o terceirizado, né? Que automaticamente respinga para o nosso colaborador de ponta, né? Então, o intuito mesmo com a digitalização, é acelerar isso e fazer com que a empresa tenha seja mais saudável referente aos seus resultados, né? Perfeito. Mais alguma coisa a colocar, Jefferson? Não, sim, o que você falou é a realidade do nosso dia a dia, né? A gente sempre tem que buscar a questão de eficiência, né? Produtividade, e a gente tem que considerar que a digitalização ela vai nos ajudar a conseguir esse objetivo final, né? A gente está passando por um período disruptivo, né? Na sociedade. A gente, assim, quem está aqui participando do evento agora, eu posso te falar que para a gente pode ser algo normal, mas daqui 10 anos, daqui 20 anos, a gente vai ser pioneiro nisso, né? A gente tá discutindo, fomentando essa questão de digitalização e ela veio para trazer um novo marco para a manutenção em si, né? E para a prestação de serviço.
A gente tem que tratar com carinho esse tema, para no futuro a gente discutir, né? A gente poder falar, pô, eu digitalizei minha empresa e eu trouxe esse benefício no processo, eu consegui fazer com que eu produzisse mais, eu agreguei valor ao meu produto, né? Eu trouxe aquele cenário que manutenção não é só quebra e conserta, a manutenção é o cara que vai agregar valor ao produto final e vai trazer aquele resultado desejado pela empresa, né? Perfeito, perfeito, Jefferson, obrigado. Beleza, Jefferson. Agora, né, o nosso próximo tópico, né, é os processos e o caminho para a digitalização, né? Você como case aí em algumas empresas, por favor, fique à vontade, faça a sua apresentação e aí a gente vai colocando os pontos juntos. E pessoal, tendo dúvidas, por favor, colocar no QIA ou no chat que a gente no final responde todas elas para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Esse processo de utilização a gente vem trabalhando há anos, né? A gente está há 5 anos já essa parceria junto com a Fractal, né? A gente vem construindo soluções e assim tudo parte de um princípio, né? A gente visitava bastante clientes, né? E tinha uma alta demanda e uma carência referente à agilidade, qualidade, né? Esse tipo de resposta rápida para soluções simples, né? E, e a gente resolveu estruturar o nosso processo e trazer uma solução inovadora, né, para isso, né? Agregar valor, aquilo que eu falei no começo. E aí a gente, pô, vamos entender, né, essa carência do mercado e vamos procurar parceiros que consigam entrar nessa com a gente para suprir essa carência, né? E aí entra o case da digitalização que eu vou fomentar para vocês aqui. Só para ilustrar um pouco, né, os dados, eu trouxe aqui um estudo de mercado que a gente fez, né, referente à questão de quanto que as empresas estão engajadas e utilizam, né, a gestão da manutenção de forma automática ou com o auxílio da digitalização, né? Essa pesquisa, né, teve mais de 500 empresas e 90% das empresas que participaram dessa pesquisa são empresas do setor privado, né? Então, multinacionais, né? É, empresas nacionais, né, de diferentes segmentos, né, do setor de óleo, petróleo, de beneficiamento, enfim. E o resultado que a gente viu que ia muito de encontro com aquilo que a gente queria ofertar para o mercado é que 74% das empresas hoje, elas não gerenciam a manutenção dela de forma digital, né? Então, vai muito daquilo, né? O que você te comentou anteriormente, né? O cara tem uma ordem de manutenção, quando tem uma ordem de manutenção, né? Uma ordem de manutenção impressa, né? Então, gera uma demanda do campo, essa demanda do campo vai por telefone, geralmente, ou agora por mensagem do WhatsApp, né? Porque o WhatsApp vem substituindo bastante a questão de telefone. E aí uma pessoa em si lá do setor, que pode ser do planejamento, a supervisão, dá o direcionamento da atividade, né? Através de uma planilha, né? A gente tem aqui o número aqui, 25% das empresas ainda trabalham com planilha Excel, né? Ou um outro software, né? E 39% trabalham com um sistema de ERP, não é um software dedicado para manutenção, é um software de forma global da empresa, né? Então, não é um software que vai ter todas as facilidades que um software específico de manutenção vai te trazer. Então, você vai ter várias interfaces, não vai ser um visual ali, uma IHM que é ilustrativa, didática, que para o cara da ponta, né, que uma coisa que eu falei que é cultural, né, a gente vem da manutenção, uma mão de obra bem bem tradicional, né, onde que as pessoas tinham lá seu bloquinho de nota, experiência ali que tinha os macetes que ele anotava no bloquinho de nota dele e ele, quando dava o BO, ele sabia o que tinha que fazer, né? Nada contra esse Zezinho, mas a gente precisa passar por um momento agora de trazer esse Zezinho e no lugar dele anotar essa informação no bloquinho de nota dele e colocar na gaveta,
ele anotar essa informação lá no sistema de gerenciamento, para que a liderança e o pessoal de gestão tenham a informação necessária para poder dar uma disposição daquilo que tem que fazer de forma correta e efetiva, né? Então, ilustrando muito o que a gente tem aqui, a gente tem 74% das empresas hoje não fazem a gestão da manutenção dela com um software dedicado de manutenção. Então, é um grande mercado que a gente tem hoje para explorar e propor soluções, né? Aí entra a terceirização, né, da manutenção em si, a própria Fractal oferecendo o software dela. A gente tem que preencher essa lacuna e mostrar que é possível a gente se modernizar de forma efetiva, com baixo custo e agregando valor, né? Converter fazer essa mudança perante a empresa em si, né? Que a manutenção não está aqui só para fazer voltar o equipamento quando precisa, ela está aqui para agregar valor e fazer com que o equipamento não pare, né? Isso que é o nosso objetivo, né? A gente tem que trabalhar de forma efetiva, trazendo resultados, né? Com o auxílio da tecnologia, sendo disruptivo e agregando valor ao processo, né? E assim, um dado assim, a gente pode falar que quase 10% das empresas aqui, 8,8, não tem nenhuma forma de gestão de manutenção. Então, vai muito no fio do bigode, né? Uma coisa que eu valorizo bastante é o fio de bigode, mas para tratamento de dados é meio complicado, né? Ou seja, fica muito naquilo disse que não disse, né? Mas vamos lá, O fio de né? bigode atrapalha às vezes na gestão, né? Que a gente sabe que mesmo ele tendo lá uma gestão, seja por papel, Excel, etc., o fio de bigode atrapalha toda aquela programação que a gente fez, né? Vem o É, cliente, vai lá e fala, muda completamente. Então, assim, seguir mesmo os procedimentos, ter tudo digitalizado, sempre com OS, né? Que é o nosso desafio dos serviços, né? Que muitas das manutenções aí, se deixar, acontecem sem OS, é perigoso, sai da programação, não se tem todos os resultados contemplados e trazidos para a plataforma, né? Então é um desafio muito grande mesmo. não, sem dúvida, né? Assim, eu posso te falar que é o fantasma da manutenção. A gente, né, quando a pessoa fala assim que fez uma atividade para mim sem ordem de serviço, até dá um arrepio, porque é uma coisa, é um documento, né? É uma carta de fiança, né, cara? Eu sou seguro, né? A partir do momento que a ordem de serviço é a sua demanda para fazer a atividade. E se você executa uma atividade sem essa demanda, você está assumindo um risco, né? Uma coisa que a gente frisa bastante com o nosso time de campo, né? Essa questão, cara, a pessoa solicitou uma atividade para você, né? Não precisa falar o que você vai fazer. Solicita ela para que abra um chamado no nosso sistema, explica para ela que a gente vai atender esse chamado, né? Que o nosso time de planejamento vai priorizar, né? Que a gente, depois eu vou mostrar para vocês o processo mais em frente aí, que tem toda uma sequência para se seguir para garantir a efetividade daquilo, né? Que a gente vai fazer, né? Porque uma coisa que você citou aí, Rossetti, a questão de programação, né? E quando a gente fala em programação, transmite muito aquilo que está aqui nesse levantamento que foi feito, né? Que 53% das empresas ainda trabalham com ordem de serviço impressa e 28% impressa e o mais expositivo, que é uma redundância, né? Então, a gente fala que 95% das empresas ainda tem essa morosidade e tem uma oportunidade de fazer essa migração, né? O que seria essa migração? Não trabalhar de forma manual, né? Porque pense assim, toda essa demanda de ordem impressa e essa redundância aqui vai gerar uma coisa que a gente fala bastante aqui na empresa, é gestão de papel, né? Você vai ter que fazer uma gestão de papel para administrar esse bolo de ordens de serviço. E quando a gente fala na terceirização, então imagine, a gente tem mais de 500 funcionários espalhados em diversos contratos, né? E cada contrato tem a sua complexidade. Então, imagine administrar, a gente tem um cliente que tem mais de 10 mil ativos. Administrar 10 mil ativos, né? Um monte de ordem de serviço, mensalmente a gente emite mais de 15 mil ordens de serviço, né? Para esse cliente em X. Então, imagine administrar 15 mil ordens de serviço com papel. Eu tinha um cara não, eu tinha um time só
fazer a emissão desse papel, né? Então, eu tinha o custo de impressora, eu tinha o custo de logística, né? Motivo de compras, enfim, para imprimir esse papel, né? Para entregar a ordem de serviço para o cara de campo. Aí o cara de campo, ele está fazendo atividade, né? O que é a prioridade dele? Vai ser fazer com que o equipamento volte a funcionar. Então, ele não vai limpar a mãozinha dele ali para, na hora de escrever, ter um negocinho bonitinho. Não, o cara vai ali. E eu não julgo isso também, porque eu já fiz muito disso também. Eu fiz muito isso, né? Você tá na pressa ali, cara. Não, e o E legal, pensando em PC, a gente, como eu comentei no começo do nosso webinar, a gente já trabalhou junto seu com o Jefferson, e tínhamos um PCM que tinha uma sala com uma mesa só para ele espalhar as ordens de serviço e realizar as programações. E não é brincadeira, né? Eram 300 ordens concluídas por dia. Então imagina lá o PCM, tinha uma sala, simplesmente uma sala. Isso quando, né, a ordem não ia, não voltava, né? E aí a gente só descobria que ela não voltou porque eram 300 ordens dia, descobria que não aconteceu porque o cliente, vou dar um exemplo, aqui, Juan Ferrari, vai e me cobra, poxa, você não veio fazer minha atividade, poxa, perdi o papel, né? já aconteceu várias vezes isso aí já. Eu acredito que tem esse case aí. É, não, e a gente tinha que fazer, a gente tinha que administrar a gente tinha que fazer a gestão de papéis, cara, e fazer, porque assim, por mais que a gente trabalhasse com papel, a gente tinha a gente tem, né, nosso processo robusto para controlar a questão de produtividade, o quanto o time de campo está sendo efetivo, né, a avaliação que o cliente dava no próprio papel com assinatura, então eu tinha toda uma logística para fazer essa administração do processo, né. E assim, era as pessoas que estavam dedicadas para fazer essa administração desse processo, hoje estão dedicadas para trabalhar de forma estratégica, com planejamento, né, com de forma proativa, né, prevendo aquilo que vai acontecer, né. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o nossa sala de controle, né. Então, assim, é, a digitalização trouxe esse benefício para a gente. A gente parou de fazer gestão de papel e começou a fazer gestão de manutenção, que é o nosso produto final, né? A gente foca naquilo que traz resultado, né? Agrega valor. E deixa de lado aquilo que não agrega valor, né? Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Não, não, só um comentário. Pode ficar tranquilo, no final a gente lê as perguntas. É, tem até aqui a parte de SG que comentaram aqui, né? Então, assim, é relevante isso daí. A gente tem que levar em consideração sempre, né? A gente está passando por um novo mundo, né? Hoje a gente pega a questão bastante a questão de social aí, a gente tem que prezar por isso, né? Então, são papéis que a gente deixa de descartar, né? E, assim, eu tinha que fazer toda essa gestão e depois eu tinha que controlar esse papel, né? Eu tinha que armazenar. Então, por exemplo, controlante, eu tenho normativamente, eu tenho que manter o registro de manutenção, né? De base de pressão, enfim. E aí, era uma gestão à parte, né? Isso que eu comentei que no case inicial era só a parte do dia a dia, e depois você tinha que ir lá, deixar lá no fundinho da manutenção no armário lá a ordem de serviço organizada para facilitar, se desse pau no futuro você encontrar a resposta que o Zezinho fez a atividade lá às meia-noite e o equipamento ficou parado 30 minutos e não impactou o processo produtivo. Quem é de manutenção sabe o que eu estou falando. Quando você precisa da informação e você não faz a gestão do documento, cara, você vai tomar na cabeça, porque vai ter ali, ó. É uma coisa que eu falo que a gente tem que mudar, né, da manutenção, né? O cara de produção vai colocar o atraso na manutenção. Faça bem a gestão, né? Vamos lá. E assim, a gente trabalha em diversos setores, né? Então, tanto da parte de mineração, serviço, saúde, a aplicação em si da digitalização, né? E da forma que a gente atua, ela atende, né? Ela supre a necessidade dos diversos segmentos, né? Então, fazer uma analogia, né? Manutenção, às vezes a pessoa não consegue fazer essa conexão, mas se eu comprar um carro zero, né? O seu carro zero, não sei se você pode ver o seu manual, ele tem lá um, um histórico de manutenção, né? Eu não sei se vocês têm case de clientes que trabalham com veículos também aí, Rosete, mas se você trabalhar de forma digital, cara, quantas vezes você parou já para olhar ali aquela marcação que o cara do óleo faz ali que você tem que trocar o óleo? De vez em quando ali você está ali naquela peça do dia a dia,
por um acaso, né, se tem uma mulher ou uma pessoa mais atenta, assim, fala assim, será que já não venceu esse óleo aqui? Aí você vai lá e para olhar, né? Quando eu trabalho de forma digital, eu posso startar ali para já receber um aviso já, e aí eu me preparo para poder levar o carro no mecânico para fazer a troca de óleo, né? Perfeito. Temos um Então, a gente consegue fazer várias aplicações, né? E na terceirização também a gente consegue suprir essa lacuna, tanto hotelaria, construção, energia, né? Companhias de tecnologia, né? A gente está forte aí no ramo de automotivo, né? A gente tem grandes parceiros, né? A gente começando um contrato também na parte de beneficiamento de milho, né? Em diversos lugares, a questão de beneficiamento também de cacau. Então, assim, aonde a gente começa, a gente coloca o pezinho ali, a gente já faz um mapeamento. O que eu consigo digitalização, a gente fala como uma roadmap de manutenção, né? A gente faz um roadmap, faz um bate-papo com o cliente ali e tal, e a gente tenta agregar valor, trazendo soluções que vão ser competitivas, né? Por exemplo, a questão do software, né? Para que a gente consiga trazer redução de custo, né? Para o nosso cliente final e ser competitivo, né? A gente se resume em ser competitivo na terceirização, né? E trazendo um serviço de qualidade. Perfeito. Só comentando a questão que você falou, a gente tem um cliente grande de linha amarela, né? E ele tem onboards, que a gente chama aqui na Fractal, que são dispositivos IoTs vinculados a ela. E aí sim, startam-se preventivas e corretivas automaticamente através de sensores, tá? E tem uma grande procura para a linha amarela, principalmente em locações, onde o faturamento pode ser cobrado adicionais por orímetro, etc. E aí a minha empresa, por exemplo, que fornece esse equipamento, não tem acesso à informação. Com esse IoT ele consegue, e assim que passa aquele odômetro, aquele orímetro, ele já consegue faturar o adicional, entendeu? Tudo em tempo real. Mas temos sim, temos cases. Sim. A gente tem que ser disruptivo, né? A gente tem que ser disruptivo e virar essa chavinha, né? A gente tem que, enfim, a Ana que está aqui não deixa mentir, né? A gente tem que buscar desenvolver e melhorar e agregar valor aqui, né? Sempre, Mas com certeza. Tem que fazer a diferença, né, Jefferson? é Eu isso até aí. coloquei a questão do ESG, porque isso impacta diretamente no nosso meio ambiente, né? Então, provocar isso em vários contratos, mostrar isso para o mundo é muito importante. Uhum. E é isso aí, a gente tem hoje a Fractal como uma boa aliada nossa aí para a gente poder fazer essa virada de chave, né? Mas vamos aí, Rosete, os sensores aí, o Juan tá aí, ô Juan, cadê meus sensores, Juan? Tem um cliente que está desesperado atrás desses sensores aí, a gente vai fazer a instalação, vai fazer a integração junto com o Fractal e com o nosso BI aí, vai ser mais um case de sucesso, hein? Bom, vamos lá, agora falar um pouco referente ao conceito, né? A gente trata o equipamento como se fosse uma pessoa, né? Hoje você é uma pessoa, você tem uma identidade, né? Então, todo mundo. Você fala Rossetti, alguém registrou ele no cartório e todo mundo sabe os dados dele ali, né? Hoje em dia, a informação roda bastante, né? Então, quando a gente fala em digitalização, a gente tem que ter essa mesma informação do equipamento lá no seu software de gestão. Então, ter seu ativo mapeado para saber onde ele está, né? O RG, CPF dele, e começar a agregar informações, né? Então, da mesma forma que a pessoa tem ali a sua carteirinha de vacinação, que muita gente esquece de tomar vacinação, a gente consegue colocar ali no equipamento ali a carteirinha dele de manutenção, troca de óleo, né? Então, a gente tem que colocar ali no sistema o RG, o CPF, né? O calendário vacinal, que seria o nosso calendário de preventiva, colocar no equipamento, colocar o tipo de vacina que vai tomar, ou analogia, né, de novo, que seria o tipo de óleo, o tipo de filtro que vai ser empregado nessa troca, né? A gente precisa informar o nosso sistema que daqui em um mês essa peça tem que estar disponível no nosso almoxarifado para poder fazer a substituição, né? Porque a digitalização está aí para isso. Ela vai nos ajudar a diminuir esse tempo que eu teria que desprender para poder fazer a administração de planilha e de papel, né? E disparar essa informação para mim de forma automática. Então, daqui X tempos, eu sei que eu vou ter que trocar o óleo e o filtro desse equipamento, que já está vinculado na árvore, ali na estrutura do sistema, e ele vai falar para mim que eu tenho que trocar e como tem que trocar.
né? E assim, quando a gente fala em digitalização, de manutenção, principalmente no setor de serviços, que a gente trabalha com vários tipos de segmentos e vários tipos de cliente, a gente vai agregar na questão de acompanhamento em real time, né? Depois eu vou trazer um exemplo que a gente tem aqui, que a gente utiliza, né? Nossa central de monitoramento dos contratos, né? Uma coisa que é até engraçado, né? Que o aumento de abertura de chamado, porque assim, hoje em dia todo mundo tem um celular, né? E é uma coisa que é assim, imagine você, você tá na manutenção ali, você está no ambiente, e você vê que tem uma lâmpada que está ruim. Você não vai pegar o telefone, ligar para o cara da manutenção, né? Putz, está no dia a dia. Agora não, com a digitalização eu vou colocar um QR Code ali, ó, o cara vai lá com o celular dele, tá andando ali, mexendo no WhatsApp, puta, tem uma lâmpada aqui, tal, tem um QR Code aqui, eu vou lá, tiro uma foto, abro um chamado e já dispara para o seu planejamento, né? Para os seus gestores. Então, assim, qualquer um pode abrir o chamado, né? Todo mundo tem um celular hoje e todo mundo tem essa capacidade de tirar uma fotinha e abrir um chamado, né? E a questão de ser compatível, né? A gente tem que trazer soluções digitais que sejam compatíveis com softwares de gestão da própria empresa. No caso aqui, a gente colocou o case do SAP, né? Para poder fazer essa integração. E Vou assim, complementar eu aqui, posso, pode falar, Rossetti. para complementar, a gente fala em itens de agilidade para alta criticidade, né? Falando de Fractal, né? Hoje, se for uma ligação, né? Sem a Fractal, um WhatsApp, etc. Na Fractal, atrelado a um planejador virtual, né? E vocês, como cliente, têm isso, inclusive, né, Jefferson? É um item crítico alto ou muito alto, depende do nível de criticidade que você coloca, nem passaria por PCM. Ou, por exemplo, a Ana abriria, o Juan abriria aí um chamado com criticidade muito alta, ela já iria direto um e-mail para uma pessoa, um grupo de pessoas para todos ficarem atentos, inclusive aquele responsável referente ao tipo de equipamento, ou classificação, ou localização daquele equipamento, já gerar uma OS automaticamente para ele, onde ele recebe um aviso que uma OS foi atribuída, né? Então, se é um item que a gente coloca um automatizador, um planejador para isso, gera-se automaticamente, né? Tarefas com criticidade, como, por exemplo, de planejadas, de preventivas, né? Não necessariamente precisa passar pelo PCM, né? Se for um item que sempre tem que acontecer, não tem outra opção de acontecer em outro dia, é possível gerar automaticamente para as pessoas que a gente colocar a característica, né? Os tipos, para gerar para a pessoa correta, né? Ou caso tenha alguém de PCM aqui, o ganho de PCM é absurdo com a agilidade aí de ter uma digitalização da Fractal, né? Desculpa, Jefferson. Não, é isso aí, cara. A gente tem que sempre trazer pensar nesses benefícios, né? E trazer a tecnologia a nosso favor, né? Então, assim, agilidade pauta, criticidade. Eu vou mostrar o exemplo para vocês aqui, vocês vão ver, pô, por que que eu não tenho isso ainda na minha empresa? Por que que eu não chamei a técnica para poder fazer? Junto com a Fractal, vamos lá. E assim, eu posso ter o melhor sistema, posso ter as melhores pessoas, mas se eu não tiver um processo bem definido, vai tudo por água abaixo. E é isso que a gente trouxe aqui, né? Isso é a forma que a gente trabalha, né? Claro que de acordo com um tipo de empresa ali vai ter a sua particularidade, mas é isso que a gente está habituado e que trouxe resultado para a gente, né? Então é sempre assim, vai ter uma demanda de campo, né? Vai ter um input, que vai ser, desculpa, que vai ter o cara que está ali andando, viu que tem um buraco no chão que vai abrir um chamado, né? Vai pegar um QR Code que vai estar numa árvore, ou vai estar na sala com a lâmpada apagada e vai abrir, pegar o QR Code, ou na própria máquina está com vazamento de óleo, ele vai lá, tira uma foto, o QR Code gera uma demanda, né? Aí tem o nosso time, que é uma pessoa, aquilo que o Sete falou, a gente tem a opção de direcionar para quem que vai esse chamado, a gente chama aqui de como gatekeeper, que é a pessoa que vai dar o primeiro atendimento, e vai lá no campo ver o que realmente está acontecendo e vai dar disposição se isso é crítico, se isso envolve a questão de saúde, a questão de segurança, ou tem algum impacto no processo produtivo do cliente, e vai direcionar. Se for uma atividade que ele precisa fazer urgente, que vai ser impactante, ele já pega e faz, né? Ou senão vai para o pool de programação ali. E aí o nosso time de planejamento vai fazer toda a estratégia de
vê ali no histórico do equipamento o que esse equipamento é, quais são as peças, o que é necessário para poder fazer para regularizar, e vai fazer a programação atribuindo uma pessoa para executar, né? É aquilo que eu falei, essa pessoa hoje no nosso time, a pessoa que fazia a gestão de papel, hoje é a pessoa que faz esse direcionamento estratégico, né? E aí ele vai direcionar para uma pessoa de campo executar. Essa pessoa de campo que vai executar, ela vai pegar a ordem de serviço na mão dela, ali, na mão dela através do celular, né? Que vai chegar para ela um alerta que tem uma demanda, vai ver a programação dela no celular e vai fazer a execução no campo no momento que está previsto para poder executar. Depois que executou, finaliza a atividade, registra com foto, né? E vai para a avaliação do próprio cara que abriu o chamado, né? Então, toda vez que você encerra uma atividade, o cara que abre o chamado, ele recebe um alerta falando para você que encerrou a atividade, você vai fazer a avaliação, coloca sua assinatura, né? E aí, essa ordem de serviço, depois da assinatura do cara que solicitou, cai para o nosso time de planejamento e supervisão, e aí a gente dá a disposição final se encerra tecnicamente ou se ela continua aberta e volta o fluxo de novo para o cara do gatekeeper, né? E assim, se a atividade não foi executada com qualidade e tecnicamente não atende, cara, volta o processo, né? A gente tem essa autonomia para poder fazer com que aquilo que é desejado seja entregue, né? A gente tem que sempre prezar essa questão de qualidade na entrega final, né? E aqui, aquilo que eu falei para vocês, a gente trouxe aqui um exemplo hoje, nossa central de monitoramento de um dos contratos que a gente tem, né? A gente está expandindo agora essas centrais em vários outros contratos, né? E, opa, chegou uma mensagem aqui. Tá, como é que... Beleza, já respondo aqui. Então, assim, a gente tem essa central e aí a gente tem a facilidade de todas as pessoas, né, no nosso banco de gestão ali sabem se tá, como que tá rolando ou não como que está o dia a dia do time de execução no campo, né, em real time, né? Agora, como equilibrar a transição de processos digitais e a excelência no atendimento aos clientes desabituados, sem queixas com processos em planilhas e papel? Acho que esse foi o grande desafio nosso, né? A questão é cultural. Às vezes as pessoas têm um pouco de... Fica na retaguarda, né? Imagina você estar trabalhando ali 20 anos numa empresa que está habituada a um processo. E aí vai muito da questão de desenvolvimento. Então, a gente teve campanhas, né, para mostrar os benefícios, né? A gente tem um time, né, de implantação que acompanha no dia a dia e, assim, é engraçado, né, porque a gente setou nosso time para fazer o próprio levantamento de campo, né, e depois fazer as instalações do QR Code. E assim, você está habituado ao ambiente, aí você vê um cara ali, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui, meu? Aí gera dúvida. Então, a gente treinou todo o nosso time para dar essa resposta e trazer uma clareza daquilo que a gente desejava, porque a gente estava fazendo, né? A gente fala bastante de clareza na informação, né? Ser direto. Então, a gente está fazendo a gente vai digitalizar o processo, né? Depois que a gente tiver um QR Code aqui, você vai abrir um chamado, para manutenção através do escaneamento do celular e vai cair ali para o nosso time poder atender você com satisfação. E aí, opa, caiu aqui a mensagem. Tá. E aí a questão de transição de planilhas do Excel para o sistema ele é bem robusto, né? Então a gente fez um planejamento, né, de evolução com alguns marcos de entrega que a gente fazia reuniões de acompanhamento, né? E aí tinha o nosso cronograma e aí cada pessoa que estava designada era responsável por uma etapa. Então, por exemplo, o controle de preventivas de equipamento X. Quem que vai subir no sistema? Vai ser essa pessoa. Tá, vamos fazer um exemplo, vamos subir, vamos colocar para rodar e aí vamos ver como vai se comportar. E foi assim que a gente fez a implantação do projeto, né? Foi com mão na massa, né? A gente costuma falar que foi agile. Ágil, né? Então, assim, a gente fez um planejamento e aí a gente foi quebrando em etapas e aí foi fazendo, testando e corrigindo, né? Eu acho que vale comentar também, né? Porque a gente tem diferentes níveis, né, de pessoas, né? E o desafio, sim, a gente encontra pessoal civil, né, que muitas vezes nem contato com o celular tem, né?
mas nunca foi problema, né? A facilidade de você utilizar, mas sim, necessita de um treinamento, necessita de um acompanhamento, né? Mas pessoas de civil, eu tenho cases de hotéis aí, por exemplo, que eu fiz implantações para pessoas de campo, sem intervenção alguma de gestão, onde ele fez, claro, tudo pelo celular, talvez com um tempo um pouquinho mais demorado, né? Pelo celular, que eu digo, todo o cadastro, etc. Sendo que você pode subir em massa, pode fazer integrações com outros sistemas e ter esses ativos, né? Mas você acompanhando, eu não tive, sinceramente, nenhum case que ninguém conseguiu fazer a plataforma, né? Utilizar a plataforma. É bem simples, intuitiva, não tem como ele esquecer, tem como colocar, né, todos os checklists, as obrigatoriedades, que caso alguma não seja respondida, não segue a OS, né? Enfim, essa pergunta é importante, mas eu não conheço nenhum case ainda, né, de alguém não ter conseguido fazer, não, mesmo bem simples, né? Como, por exemplo, o pessoal que sabe ler e tem vergonha de escrever, porque ele não escreve muito bem, sem problemas. Pelo áudio, você coloca seu campo texto O cara tira automaticamente. foto, é até engraçado, né? O pessoal que é de mais idade é o pessoal que mais coloca foto no sistema. Isso é o nosso case. É, E é uma coisa que eu falo pra galera, meu, hoje em dia celular todo mundo tem na mão. Eu falo assim pros caras, meu, você, eu garanto para você que para você mexer no sistema nosso de gestão é mais fácil do que você mexer no seu TikTok e no seu Instagram. Ele é muito intuitivo, né? Tem que ser intuitivo, né? Tá, tem uma outra aproveitando pergunta o gancho aqui. aqui, Jefferson, acho que tem uma Oi? pergunta legal aqui. A gente ia deixar para o final, mas acho que é legal, tá bem legal o bate-papo. Em quanto tempo você conseguiu ou prevê conseguir justificar todo o investimento feito em uma digitalização dos seus processos de gestão? A gente sempre premissa a questão de produtividade, né? Nos contratos que a gente teve aí já com a digitalização, a gente já pagou já o investimento. O investimento não é tão grande em si com a ferramenta, né? Em si, a gente apanhou um pouco na questão de iniciar o projeto, que era uma coisa nova, né? A gente está sendo pioneiro aqui no Brasil referente a isso, mas agora a gente já sabe já como funciona, né? Então, o investimento se paga, o investimento não é elevado em si na ferramenta, né? E ela é uma grande aliada nossa. E aquilo que eu falei, eu não faço mais gestão de papel, então o tempo que eu desprendia para poder fazer essa gestão de papel, paga a ferramenta, entendeu? E paga com sobra a ferramenta. E aí, pensando naquele caso que tinha, por exemplo, um call center, que tinha duas pessoas lançando, outro só para imprimir, né? A gente sabe Não, que é um é, retorno, é um investimento alto, né? A Fractal, inclusive, deixa seus planos e preços abertos ao público, qualquer um que queira conhecer um pouquinho da solução. Deixei meu contato aí também para futuras dúvidas, apresentações, e vou deixar o e-mail do Jefferson aqui também. Desculpa, Jefferson, pode continuar, cara. depois a gente coloca no final ali, estão todos aí, quiser bater um papo, conhecer um pouco mais da Tecno aí, fiquem à vontade também, né? Eu tenho mais pergunta aqui, deixa eu ver. É a mesma, eu já li. Ah, tá. Beleza. Então, assim, a gente já sabe já o potencial de produtividade que a gente consegue alcançar, né, com a digitalização, e aí a gente é competitivo por isso, né? A gente conhece nossos processos, né? Então, a gente sempre faz uma visita, e a gente não sabe o quanto a gente consegue chegar com a digitalização, né? E assim, a gente tem a Fractal como parceiro, né? A gente tem alguns outros parceiros também na digitalização, e a gente costuma falar, né? A gente chama aqui dentro como Take System, né? E aí a gente tem um sistema integrado tanto para qualidade, um sistema integrado para documentação referente a nossos procedimentos, a gente tem procedimentos né, agora mais para a parte da engenharia, né? A gente tem procedimentos para poder fazer montagem e tal. Na manutenção tem a Fractal como facilitadora nossa na questão de gestão de manutenção, né? E a gente sabe o quanto que a gente consegue trazer, quanto que a gente consegue agregar valor, né? A gente já tem uma expertise nesse tipo de segmento, né? E assim, voltando naquilo que eu tinha falado, não sei como está o tempo aí que eu não estou prestando atenção, se pode me interromper, Rossetti, fiquem à vontade, Não, vocês pode que continuar, tá tranquilo, tá tranquilo. tá bom. Então, é assim, a gente sempre vai visar a questão de produtividade, né? Aquilo que eu falei, constante, né? Um PDCA, sempre vai estar treinando um time, né? Para otimizar o processo, utilizar a questão de tecnologia,
o planejamento, né, que é a criação de dashboards, aperfeiçoamento, engenharia, né? Então, assim, a gente sempre tem que ter esse viés aí, né, de tecnologia para agregar valor ao nosso processo. E aqui, né, trazendo mais um pouco sobre a empresa que eu trabalho, né, e assim, na Tecma hoje a gente é pioneiro e a gente já ganhou alguns prêmios, né? Então, a gente foi premiado, né, em 2021, a gente ganhou um prêmio referente à digitalização da manutenção, né, pela revista O Empreiteiro. Em 2022, a gente ganhou um prêmio referente à produtividade, né, que a gente conseguiu reverter grandes cenários, né, em muitos clientes que a gente teve aí em relação à preventiva, né, em relação à produtividade, né. Valeu, gente. Obrigadão. Opa, de Vocês vão nada. entrar ou não? Não, né? Então, beleza. Falou, gente. Obrigadão. Então, e aí tá o nosso DNA, né? Então, eu trouxe aqui também, né? Tem um grande mestre meu aqui na Tecma, aqui, que é o time da engenharia aqui, representado por Carlos Guerreta, que a gente está revolucionando também a questão da parte de engenharia, né? Que é a questão do Lean. Então, tá no DNA da empresa a questão de sempre trazer essa coisa diferente para agregar valor, né? Então, na manutenção, a gente tem a parte da digitalização, controle de produtividade, e aí na engenharia tem o Last Planner, né? A questão do Lean, que está batendo forte agora. E aí é o case que a gente está se planejando já nos próximos passos, que é conciliar, marca aí o webinar para o ano que vem, hein? A gente vai ter uns cases aí para falar a questão de Lean junto com a digitalização dos processos. Acho que antes de você continuar, acho que é legal falar, né? Eu estou vendo aí o primeiro prêmio da digitalização, né? Lembrando que o primeiro case da Tecma foi em final de 2019 para ter um prêmio em 2021, né? Então, a evolução aí, nossa, demorou um ano. Não, foi um ano mostrando o trabalho, desenvolvendo, melhorando e treinando a equipe, mostrando resultados para chegar nesse case de 2021, que, na minha opinião, teoricamente, foi rápido, né? Pensando bem, poxa, em um ano e meio, mais ou menos, recebeu um prêmio referente à digitalização, né? E aí, às vezes, a gente está com um RP aí muitos anos e não consegue melhorar nada, não consegue fazer nada em um ano e pouco, né? Então, um prêmio legal aí ter recebido. Até lembro de você apresentando isso aí, essa fotinha sua aí. Continua. A foto não ajuda muito, né? Mas o conteúdo em si tenta ser relevante. Mas eu acho que é isso aí. A gente tem um tempo aí, tem 5 minutos. Desculpa aí prolongar um pouco aí. Fiquem à vontade, galera. Alguém quiser perguntar aí, não fiquem acanhados, até porque dá para vir sem o nome da pessoa, sem problema nenhum, não tem pergunta boba não, tá? Existem apenas perguntas e dúvidas precisam ser sanadas. Fiquem à vontade aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, pode mandar no público, pode mandar aqui direto no QIA, né? Procurando ali no To, basta escolher ali, host and panelists. Boa. Quais são os próximos passos dessa sua jornada digital? Preditiva, IoT? A gente já tá já no estudo forte aí, já desenvolvendo junto com a Fractal a questão de prescritiva, né? É aquilo que eu cobrei o Juan no começo. Juan, cadê minha linha aqui de tá desenvolvendo aí para a gente poder instalar as prescritivas. E aí é, esse é um trabalho legal que a gente está em parceria com o time da Fractal aí. A gente vai instalar no cliente o IoT, e esse IoT ele já vai falar para o nosso time de manutenção o que o cara tem que fazer para poder resolver o problema, né? Então eu não vou ter mais essa dependência. Claro que é uma coisa de um desenvolvimento, né, tal, mas a ideia é que no futuro breve, né, a gente vai começar a colocar para rodar já. O cara que vai estar à noite ali no plantão da manutenção, o nosso contrato vai ter acesso à plataforma ali e tal, e quando der algum pepino no equipamento, o próprio sistema já vai dar uma disposição para ele quais são os caminhos que ele tem que trilhar para colocar o equipamento de novo para rodar, né? Então, é que eu falei, a gente está sendo disruptivo nesse segmento e a gente vai
futuramente a gente vai ter outros cases aí para, né, a gente vai buscar esses cases para poder demonstrar aí a efetividade do IoT e o quanto que vai agregar valor, né? E a gente tem vários tipos de tecnologia aí, a gente está batendo forte nessa interface aí de poder agregar, desde a questão de IoT quanto até monitoramento, né? Via câmera, aí a gente está com a Fractal conversando referente a isso. E otimizar os processos, né? Otimizar, agregar valor. Mandei para você aqui, né, para que todos vejam. Qual o benefício que você vê maior na digitalização? Claro, você falou indicadores, tempo de resposta, e tudo mais, mas qual seria o principal benefício que você enxerga hoje? Agilidade, né? Agilidade e o histórico, né? A gente consegue ter, a gente consegue ter embasamento para tomar decisões, né? Porque eu tenho um histórico, né? Eu tenho ali um banco de dados, né? Com tudo que passou na vida do equipamento. E quando tem algum chamado, algum problema, a pessoa fica é rápido para mim ter essa resposta, né, essa demanda, para tomar para dar uma tratativa, e eu consigo buscar as informações lá para poder dar à disposição, né? Então, o cara que às vezes vai estar carente ali à noite, ele consegue entrar no equipamento ali e conversar com as ordens de serviço, né? Consegue ver as fotos que o amiguinho dele fez e aí ele fica mais fácil para tomar uma decisão. Vai te dar autonomia, vai te dar tranquilidade, né? Eu posso te falar assim, vai te dar paz. É isso que Perfeito. é. Eu falo que paz é uma coisa que uma pessoa da manutenção busca sempre, né? Perfeito. Agora, aqui tem duas perguntas. Vou ler a primeira aqui do Han Ferrari. Existe a possibilidade da mensagem de crítico ser recebida por WhatsApp? Jefferson Figueiredo, alguém da sua equipe, né? Você compartilhou com Ah, eu compartilhei o link, né? a possibilidade da mensagem de crítico ser recebida por WhatsApp, hoje enviada ela por e-mail, né? Aí vem aqui para mim, né? Nesse caso, que aí é mais para gente, né? Hoje ela recebe ainda por e-mail, tá? E aí, se ela for uma atividade crítica e gerada, como eu falei no começo da nossa webinar, com planejamento virtual, planificador virtual, ela gera já o aviso direto lá no celular, né? Mas sim, existem avanços a serem alcançados aí para novos meios. Mas hoje e-mail para uma pessoa, para um grupo de pessoas, né? E aquele aviso no celular, lá pelo aplicativo da Fractal mesmo. Mas existem avanços de desenvolvimento para melhorar outros meios aí de comunicação também, tá? E aí tem uma outra aqui, tá? Que é para você. Pode ser para você, você que escolhe, né? Mas qual é a qualificação necessária para os colaboradores para atuação com a ferramenta, na sua percepção? Ah, não, a gente tem pessoas desde ensino fundamental até pós-doutorado trabalhando com a ferramenta. Não tem. A pessoa tem que ter vontade, né? Sim. Tudo parte da vontade, né? Se a pessoa tem vontade, não tem limites, cara. E assim, a pessoa sempre vai. Tem, né? Aquilo que eu te falei, a pessoa está acostumada a trabalhar de um jeito e vem uma coisa diferente, né? A gente tem que conversar e ser claro e transmitir a mensagem que essa ferramenta está aqui para ajudar ela no controle e dar mais liberdade para o dia a dia dela, né? Assim, o pessoal adora. O cara tá com o celular ali, ele vai lá, tira uma foto da manutenção dele e fala, viu, você viu lá a manutenção que eu fiz, cara? Foi legal, cara, parabéns. Então, é uma coisa bem... Até legal. Eu falei, as pessoas que são mais simples são as que mais tiram foto, cara. Sim. Eu tenho case, né? Como a gente comentei aqui também, que a gente trabalhou juntos, né? Não sei se você lembra, JK, nosso amigo Genésio, o seu Genésio. Participei diretamente aí. Alguns pegam de primeira, pegam PowerPoint, vê vídeos, né? Porque a Fractal deixa EADs disponíveis aí ao público, né? Mas ele tinha o seu caderninho, cara. Não sei se ele utiliza isso, se ele ainda está com vocês, mas ele tinha um caderninho onde ele desenhou e escreveu todo o procedimento no caderninho. Era o jeitinho dele, o jeitinho dele. E quando eu, né, mudei de desafio, ele já tinha pego a mãe. Então, assim, vai de cada um, né? Também Esse... até para implantação, encarregados, né, com nível mais simples dentro de hotéis, já fizeram sozinha a implantação. E eu estou falando em implantação, não estou falando nem execução de OS, né? Então, é, é, é bem tranquilo, assim. É questão de prática, acompanhamento, sim. Alguns vão ser um pouquinho mais rápidos, outros vão ser um pouquinho mais demorados, mas o case sempre vai ser, né? Cada um tem seu tempo,
não coloque tudo de uma vez. Por exemplo, numa gestão de OS, para quem não conhece a Fractal, você tem todos os custos atrelados, fotos, vídeos e medições. Conseguiria colocar uma OS dessa para execução de cara para um cara da civil? Talvez não. Vamos iniciar aos passos, né? Primeiro, apenas responder as perguntas, depois as perguntas com imagens e vídeos, depois com o HH dele, depois com os recursos utilizados, né? Então, assim, com muita calma, cada um tem seu tempo, né? Esse é meu comentário aí. E o case que você comentou aí do colaborador, hoje ele é nosso xerife, né, da ferramenta em si, né? Porque a gente faz controle de produtividade, né? E ele é um líder de equipe, né? É um senhor aposentado já e ele bate firme nos caras, né? E aí, ele lançou as ordens de serviço no sistema, tirou foto, tira foto, cara, tira foto. E ele é um cara aí que eu tenho muito carinho por ele, que ele é um cara fora de série, sabe? Apesar de toda a humildade dele, ele sempre está disposto a ajudar a galera aí e fazer a diferença. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui, creio que eu vou ter que complementar talvez, né? Mas alguém colocou aqui, ó. Fale um pouco sobre os benefícios de ter o automatizador, né, da Fractal e os ganhos na produtividade do time de planejamento. Pode responder. Tá, então vamos lá. Primeiro, você tem vários automatizadores na solução, né? Um automatizador que, por criticidade, vai gerar um alerta, né? Um e-mail, para um grupo de pessoas, etc. O automatizador pode gerar as OS automaticamente, sejam preventivas ou corretivas, né? E aí, pensando nisso, né? Você tendo essas automatizações, o ganho de produtividade, na minha opinião, o PCM é o que mais tem, né? Quem trabalhou lá com as folhas, papéis, até a assertividade dele, né? Tá, aí entra na produtividade dele, né? Do time de planejamento, é muito grande, é muito grande. Você tem painéis, tá? Tem painéis de Kanban, painéis de calendário, seja por semana, dia, mês, linha do tempo, né? E você não precisa gerar uma OS de cada vez, né? Esse é um item muito importante. Você pode colocar 99 tarefas numa única OS ou gerar 99 OS de uma única vez, né? Então, o ganho de produtividade para o PCM, para mim, é o principal, assim, se for escolher um setor da empresa que tem esse ganho, né? Enfim, essa seria a minha resposta, mas o automatizador ele está aí para ajudar em muitas coisas. Estoque está abaixo do mínimo, está acima do máximo, uma tarefa atrasou, um documento vai expirar, né? A gente tem problema de recursos humanos. Prestadores de serviços aqui, se tem equipes volantes, sempre teve um problema de ASO ao entrar na empresa. É possível colocar ASOS, documentações e fazer gestão disso e o automatizador te avisar com 30, 15 no dia do vencimento, né? Então, ajuda muito isso, principalmente o PCM, o pessoal de planejamento que cuida de equipes volantes, né? Que não podem deixar de ter o documento atualizado, a qualquer momento, pelo próprio celular, baixar esse item e mandar para quem tem que mandar, né? Eu trouxe aqui, não sei se todo mundo está visualizando na tela aqui, vai muito de encontro com o que o Rossetti falou de questão de facilidade no dia a dia aí. Uma das telas que está na nossa central de monitoramento dos contratos aí, que é o controle de atendimento, né? Então, toda vez que pinga uma atividade crítico A, que está nesse automatizador, ele cai aqui, ó, aguardando o primeiro atendimento crítico A. Então, é criticidade zero ali, todo mundo tem que parar o que está fazendo e correr atrás para resolver, né? E a gente consegue fazer monitoramento, se tem alguma coisa atrasada, não tem, né? Enfim, controle de backlog. E aí depois a gente consegue acompanhar a evolução da execução das preventivas, né? Que é uma coisa que a gente bate forte, né? Porque a execução da preventiva vai garantir que eu faça menos corretivo, né? Então, é uma coisa que a gente estrategicamente faz o controle para garantir que eu estou trabalhando de forma proativa e não corretiva, entendeu? Só para ilustrar o que a gente consegue fazer com a ferramenta, né? Aquilo que eu te falei, esse aqui é o nosso Tecla System, né? É um dos pacotinhos ali que faz o link junto com a parceria com a Fractal e traz a informação aqui. Perfeito. Só Então, para os não conhecedores da plataforma, ela existe, tem alguns indicadores já pré-determinados da plataforma, porém, cada um tem a sua diferença, né? E aí entra o que o Jefferson mostrou agora, que através de uma API, você pode vincular tanto a outros sistemas quanto a um Power BI, né? E colocar as suas características nesse Power BI, colocar o logo do cliente, né? Deixar tudo em tempo real. E, nesse caso do automatizador aí,
O crítico A, né? O crítico A é importantíssimo ali. Ali ele aparecer e ficar até que a gente não faça o primeiro atendimento, né? Esses indicadores podem ser extraídos de qualquer um dos módulos da plataforma e transformados em indicadores personalizados no Power BI também, né? Tem Fractal da A gente até plataforma. brinca, né? O crítico A e a lâmpada da sala do presidente também não pode falhar, cara. Isso aí você não pode errar, não, cara. Isso aí, tem tudo para a gente é prioridade, né? Mas, claro, você vai fazer a planilha de criticidades, claro, junto ao seu cliente, e aí descobrir, né? E o melhor, né? O Rafael é um novo planejador, não precisa ligar para o Jefferson e descobrir o que é prioridade. Basta seguir o cadastro, né? Segue o cadastro e toma a decisão mais assertiva, mais rápida possível, né? Pessoal, alguma pergunta a mais? Quer mais alguma colocação, Jefferson? Não, acho que da minha parte é isso daí. A gente tem o e-mail aí, né? A gente vai apresentar de novo aqui. Estão todos convidados aí para conhecer a Tecma, né? Vamos lá. Estamos aplicando a ferramenta em diversos setores da empresa visando a redução de erros, né? De erro humano. Controle de documentos, estoque. Comenta um pouco sobre a aplicação da ferramenta. Acho que esse daí eu até, acho que tem um overview, né? Mas se você quiser complementar, né? Quando você tem tudo atrelado, né, dentro de uma solução, você tem, após a conclusão, por exemplo, do Rafael Rossetti, líder técnico de refrigeração, e aí tem a nossa liderança Jefferson também para fazer aquele cheque e validar essa OS, né? Na Fractal a gente tem esse fluxo, né, de aprovação. E até mesmo, né, a nota do seu cliente que solicitou o serviço, né? E também a assinatura dele no meu celular, no meu tablet, né? Então, assim, cadastros pré-determinados, né? Você garante erros, garante minimizar erros, né? Mas sempre vai ter ali um cheque de alguém, ou não também, que caso vocês queiram, o automatizador pode aprovar uma OS automaticamente, né? Vai depender de contrato a contrato, criticidade a criticidade, né? Mas quando você tem tudo digitalizado, vinculado numa única plataforma, a chance diminui de erro, né? Agora, você está aqui, vai puxar um controle de estoque no outro software, depois vai ver na planilha, depois volta, aí a chance é muito grande, né? Você tendo tudo vinculado. E com aprovações da saída desse estoque também, né? Poxa, não tem erro. E dentro do cadastro dos seus ativos, você vincula todas essas peças. Então, eu preciso pegar uma peça que eu não sei qual que é, referente a um multisplit. Eu cadastrei, vinculei as peças de reposição dele já no cadastro, eu sei qual que é a peça que eu vou ter que buscar, né? Então, isso minimiza também. Você pode deixar seu cadastro completo, com criticidade, como a gente já falou, várias características adicionais personalizadas que você pode criar, vincular terceiros que vendem aquelas peças ou que prestam serviço para aquele setor ou para aquele equipamento e todas as peças de reposição que você controla no seu estoque, quais fazem parte dele. Então, e aí inclusive itens que podem, como posso dizer, paralelos, né? Eu posso correlacionar, essa é a original, mas essa também atenderia, por exemplo, você consegue cadastrar tudo isso daí. Não sei se é uma pergunta de alguém da Tecma, né, etc, né? Mas se for isso, dá para chegar nesse nível de detalhe, tá, pessoal? Mais alguma pergunta? A gente até passou um pouquinho do tempo aí, né? Independente se não vier uma pergunta agora, eu, Rafael, agradeço demais a todos, ao Jefferson, a Ana que está aí com a gente, e todos esses Jeffersons que apareceram aí, porque o Jefferson compartilhou o link dele, né? De vez ele compartilhar o link da proposta, então não é o próprio Jefferson com vários celulares, tá, pessoal? São pessoas da equipe dele. Agradeço demais a todos, inclusive da equipe dele que compareceu aí, né? Pessoal da Fractal presente, outras pessoas que eu não conheço. Obrigado mesmo. Em breve teremos aí mais webinars, tá? Então, tá para sair mais webinars e a gente vai colocar nas redes sociais, como, por exemplo, vamos ter aí com um convidado especial direcionado à PMOC, tá? Temos aí um cliente muito grande da rede hoteleira também, que eu vou estar tocando. Vai chegar aí para a gente aí nas redes, e aí
Conto com todos aí. Jefferson, fique à vontade para... Acho que assim, acho que agradecer a todos que estão aqui, né? Porque o Jefferson não faz nada disso sozinho, tem todo um time aí de suporte que, né? A gente tem um grupo bem forte aí de gente boa que trouxe esses prêmios para casa, né? A gente costuma falar que a gente tem que cercar de gente boa e as pessoas que estão aqui é um time do time de gente boa da Tecma aí que trouxe esses prêmios para dentro da casa, né? E assim, e a parceria, né, que a gente tem aí nos contratos aí, a gente busca expandir, né, trazer soluções, acho que é isso aí. Estamos abertos aí para conversar, né, para debater. Eu acho que é um tema que tem que ser bem fomentado, né, aquilo que eu te falei. A gente está sendo disruptivo, né, daqui 10, 15 anos o pessoal vai falar, pô, esses caras da Tecma aí e da Fractal foram pioneiros na questão de digitalização, né? E vamos fomentar, né, essa questão aí na prestação de serviço e fazer com que mude esse cenário, né, esse conceito de terceirização e esse conceito de manutenção que só quebra e conserta ou que é um custo para a empresa. Não, a gente busca sempre agregar valor e ser uma peça fundamental para a engrenagem da empresa, né? Acho que é isso aí. Obrigado a todos aí. Estamos abertos. Aqui está o QR Code da empresa, né? E depois o Rafael pode mandar aí para os participantes aí o link para a gente bater um papo. Bom, acho que da minha parte é isso. Obrigado a todos, né? Desculpe aí se eu errei alguma coisa, mas acho que a gente tentou fazer um bate-papo aqui, né? Não uma coisa meio maçante, né? Então, acho que a ideia do webinar era essa, a gente poder trocar um pouco de experiência aí. É isso aí. Obrigado, Jefferson. Obrigado a todos pela presença. Conto com vocês nas próximas webinars, como eu já mencionei, porém teremos outros segmentos aí durante ao longo do ano, né? Estaremos aí, conto com a presença de todos. Obrigado mesmo, gente. Até a próxima.